né? Sim, E as crianças ficavam em volta de você, né? Isso mesmo. Eu falava Nohi HaMashiach, em hebraico, eu sou o Messias, e cantava, né? Tá. E as crianças cantavam juntos, no Bom Retiro. Como é que é, Vitor, se você se lembrar, no momento do surto, você chega a ouvir vozes? Ouvi vozes, sim, do meu rabino, do meu mestre e do meu ex-patrão. Essas vozes eram ameaçadoras? Não. Ou elas te consolavam? Consolavam. Falavam, calma, Vitor, tudo bem, Vitor, fica tranquilo. Ok. Você assistiu o filme do Nash, né? Sim, assisti. Você vê que ele está numa cisão ali. E cada personagem, né, cada visão representa algo para ele, né? Então existe aquele que é o amigo, que é o descolado, existe a criança, né? Quer dizer, sempre tem algo ali que, né? Você nunca teve essas vozes no sentido de serem mais agressivas ou te pedirem para fazer alguma coisa agressiva? Não. Contra você mesmo, né? Porque muitas vezes pode acontecer isso. Não, de jeito nenhum. Tá, sempre te consolando então, quer dizer, uma forma de defesa mesmo de... Eram vozes dentro da minha cabeça, né? Sim. Alguns dizem que seriam espíritos, mas eram pessoas vivas, não eram pessoas mortas. Ok. Então não tem essa de espíritos. Você já chegou a ver pessoas vivas que Sim. não estavam ali? Como se... Vi. Tá. Um mendigo de barba parada, cavanhaque, olhos azuis, Tá. que me xingou, inclusive. Tá. Quer dizer, Falava esse foi palavras hostil, de baixo calão, Tá. né? Palavrões. E também vi uma pessoa doente caída no chão sendo atendida por um enfermeiro, que na realidade não havia isso. Os meus sentidos estavam me enganando. Tá. A visão estava enganando. Tem uma E o olfato também, e a audição, também. tudo super... Ficava olhando os pássaros, os passarinhos cantando. É outro cenário na hora, Você né? enfoca em coisas que normalmente você não está nem aí. E o ruído dos carros. A sensação... Eu achava que o carro ia explodir, que tinha uma bomba. Tá. E a sensação, Vitor, no momento em que você tem consciência de, por exemplo, esse mendigo não estava ali, né? Eu vi ele não estava ali, ou esse senhor que eu vi sendo atendido não estava ali. Você se sente impotente, humilhado, com medo? Qual que é a sensação mais forte que te vem? Impotente e com medo. Humilhado, não. Tá, ok. Existe uma certa euforia no surto? Existe. Uma grandeza? Existe. Né? Eu sou especial nesse momento, né? Exatamente. Tá. Mas hoje você, quer dizer, você disse que você não tem mais os surtos, mas você não sente falta dessa euforia, Não, né? nem um pouco. Ótimo. Agora eu sou eufórico e normal, né? Olha, aqui, para você, já várias. Aqui tem o Ronaldo. A gente falou um pouquinho disso, mas eu vou ler a pergunta dele. Gostaria de perguntar ao convidado, nosso amigo Vitor, se o esquizofrênico tem consciência quando um surto se aproxima e, caso positivo, se tem mecanismos de defesas para evitar esse surto. Depois que o surto é controlado, o esquizofrênico lembra das visões e das paranoias que ele viveu, do medo que ele sentiu. Vitor, você tem medo durante o surto? Né? Quando eu tive a síndrome de pânico, fiquei amedrontado, porque me considerava um robô, queria entrar naquele caso do ônibus que teve... Aí não é pânico, aí você está falando da paranoia, né? Aquela sensação de perseguição. Não, era pânico também. Você também teve pânico. Estava sendo pânico. perseguido pelo Mossad. Né? Aí é paranoia, ok. E a síndrome de pânico ou paranoia, tanto faz, como você queira, eu ia entrar num ônibus e ia cometer um atentado terrorista. Tá, eu estava sendo
automático, contra a minha vontade. Ok. Então, eu lembro disso. São sempre essas teorias de conspiração, né? Eu estava a serviço de uma máfia, né? Tá. Ia fazer contra a minha vontade. Ok. Ia pagar pelo preço por isso, né? Uhum. Isso deve ser extremamente cansativo, né, para a pessoa. Porque o pensamento fixo, medo, né? Né? Medo. Tá. A sensação de paranoia, então, você considera pior do que a alucinação, por exemplo? Essa sensação da paranoia, da sensação da perseguição, né? Quer dizer, eu faço parte de sei lá, do FBI, ou tem gente atrás de mim, quer dizer, isso você acha que é mais doído, é mais complicado? Traz mais medo? Então, respondendo a pergunta do Reinaldo, né? Do Ronaldo. Isso. Eu não consigo prever um surto e nem sei como evitá-lo. Tá, acontece, né? Na época eu não sabia. Uhum. Hoje não tenho técnicas de como evitar. Simplesmente não ocorre, não vem. Ok. Agora tem uma da Kátia aqui. Eu tenho um namorado que sofre de esquizofrenia. Já sofreu vários surtos, vejo o quanto ele sofre. O que não entendo é porque ele se surpreende quando alguém chora. Ah, tá. Eu não entendo é porque ele se surpreende quando alguém chora a morte de uma pessoa querida ou a perda de um afeto. Ele diz não entender esse sofrimento porque ele não o sente. Não compreendo como ele não possa sentir essa dor. A esquizofrenia deixa a pessoa insensível? Kátia, quer que eu responda? Fala na sua visão, o que você acha? Eu não sei. Olha, Kátia, o que eu já falei aqui em relação a isso, na verdade, não deixa a pessoa insensível. O que pode acontecer, muitas vezes, na esquizofrenia, em transtornos de personalidade ou até na própria depressão, são fases de embotamento emocional, né? Esse embotamento emocional é um sofrimento tão grande que é como se todas as suas sensações ficassem congeladas. Então, por algum tempo, é difícil você criar vínculos, ter afetos, ok? Então, é diferente de uma pessoa insensível, né? Uma pessoa insensível pode não ter doença nenhuma e ser insensível, tá? Então, provavelmente, no caso dele, ele tem essa dificuldade de demonstrar um afeto, tá? Que talvez exista, né? Ou ele pode estar com esse embotamento mesmo, esse congelamento aí dos sentimentos, ok? Você já teve essa sensação, Vitor, de que muita gente com depressão, né, relata isso? Insensibilidade, né? Dizem que até que é pior do que, né, o sentir, o exagero da depressão e a dor. É quando chega um momento de tamanha dor que o seu corpo ele tem uma reação de alerta e até de proteção, né? Que na verdade a pessoa, ela é como se ela não sentisse mais nada. Não, eu nunca fui apático, eu sempre fui muito emotivo. É uma apatia. Muito emotivo. Exato. Sempre fui muito emotivo. Você é emotivo. Sou emotivo, Sou muito coração mesmo. Como é que é você, nessa situação que a Kátia aqui citou pra gente, por exemplo, a situação quando morre alguém, quer dizer... Acontece o seguinte, depende de como você encara a morte. Também tem isso, tem a questão das suas crenças, são fortes e são, né, a gente tem que lembrar sempre das crenças também, é importante. A morte, ao meu ver, é uma passagem, uma elevação espiritual, onde a alma se vê livre das limitações físicas, do mundo físico, do corpo físico. Uhum. E ela então brilha e resplandece. E vai descansar no mundo das almas, aguardando a ressurreição dos mortos com a vinda do verdadeiro Messias. Ok, então, essa é a visão judaica, né? É uma visão judaica. Então não é o fim, é um recomeço. Tá.
Então, quer dizer, isso gera também um alívio, né? Um alívio, você não tem tanto medo da morte. Você não tem tanto medo. E você acredita que, por exemplo, você vai se reencontrar com a sua mãe, com os antepassados, os avós. Minha mãe está viva, né? Minha mãe está viva. Mas meus avós já morreram, então vou me encontrar com eles. Ok. Vou ser recepcionado por eles. E toda uma cadeia de antecedentes até Adão. Ô Vitor, o que te deixa mais emotivo, mais triste em relação à humanidade em geral? Esquece a questão esquizofrenia. Vamos pensar, Vitor, pessoa que é sensível. O que você está achando hoje em dia na nossa sociedade? Como é que você está observando? O que está te deixando triste em relação? O ser humano está degradado. Uhum. É como se fosse um tetraplégico espiritual. Uhum. Não usa, não conhece, não se autoconhece, não sabe que tem uma alma, que deve alimentar essa alma, assim como alimenta o seu corpo. Através dos estudos de fontes fidedignas. Então, todos nós precisamos buscar um mestre, alguém que esteja mais elevado espiritualmente, seguir seu caminho, ler livros, enfim, se autoeducar. Uhum. Isso... E por que você acha que está acontecendo isso? Você acha por uma sociedade muito tecnológica, muito rápida? Muito materialista? Sim. Tá. Quer dizer, o ser humano está perdendo contato com ele mesmo, né? Sim. Isso eu sinto também. Quer dizer, o ser humano está... Acho que a gente está numa sociedade sociopata até, eu diria, né? Uma sociedade muito fria, onde as pessoas não têm mais olho no olho, né, onde existe muito o virtual, né? 2 milhões de pessoas passam fome no mundo. Exato, e não se pensa, e não se fala, né? Eu acho que o egoísmo está crescendo muito, né? Realmente é complicado. Isso te deixa triste? Bom, eu não fico triste, porque eu faço a minha parte. Legal. Então, isso que você está falando, quer dizer... Eu visito meus pais, eu guardo o sábado, eu frequento sinagogas diariamente, rezo com um quórum de mais de 10 homens, faço meditações cabalísticas, canto num coral. Ok. Então eu tenho uma série de atividades onde eu exploro o meu potencial espiritual. Bacana. E eu acho que muito da espiritualidade, Vitor, não sei se você concorda comigo, acho que você vai concordar, doar para o outro de alguma forma. Sim. Eu sou dizimista. Eu vejo muito dizimista. Dessa forma. Sabe o que é dizimista? Sim, sim. Eu sou dizimista. Eu dou 10% daquilo que eu ganho para instituições. Eu quis dizer o doar no sentido da ação. Então, por exemplo, eu faço uma boa ação para você. Eu leciono gratuitamente judaísmo para os alunos que não podem pagar. É você são plantar jovens. uma semente que Sim. uma pessoa vai ver e a outra vai ver. Sim. A tal corrente do bem, né? Corrente que a gente do bem. fala. Exato. Eu acredito muito nisso, como essa questão da espiritualidade, né? Acho que a gente precisa agir. A gente não pode só falar, olha, o mundo está uma desgraça, tá, né? As coisas estão acontecendo. Não adianta se queixar, se lamentar. Você ficar chorando em casa vendo o noticiário, que só passa coisa ruim. Você tem que ter uma ação em relação a isso, claro. Né? Aliás, o noticiário é nocivo, porque a pessoa começa a pensar que vai ser assaltada, que vai ser atropelada. É só desgraça. O carro vai capotar na estrada e começa a atrair fluidos negativos. E eles não passam coisas boas que estão acontecendo também, então, né? Exato. Óbvio, porque não dá ibope, né? Não então, interessa. Não interessa. Não vende jornal. Não vende, né? Vitor, a Jussara, para a gente terminar, sim. Ela diz que está aprendendo bastante com você, tá? Ela disse que ela é católica e se você acredita que qualquer crença
pode, uma crença real e verdadeira pode trazer uma melhora para uma doença. No caso dela, ela tem depressão. Olha, o Antigo Testamento não foi escrito só para os judeus. Existem leis universais para a humanidade toda, que são as 7 leis de Noé. Que diz que só existe um Deus único, que só se deve rezar a Ele, e que deve instituir tribunais de justiça, respeitar os animais, entre outras coisas. São 7. Quer dizer, é importante a gente saber que a crença é muito importante, né? É a crença de cada um, mas como a gente já comentou com o Vitor aqui no começo do programa, é importante, né, Vitor, que a gente, quando tem um problema, busque um profissional, né? Tome um remédio adequado, porque isso é essencial, né? Sim. Eu acho que isso é importante ser dito. Bom, a gente está sem tempo, eu queria te agradecer, Fica tá? Novamente, próxima, né? Se Deus quiser. E foi muito bacana de novo, né? Obrigado. Foi muito legal. Gente, a semana que vem, uma psicóloga, a Vânia Calazans, ela vai falar sobre emagrecimento com hipnose, tá? Uma técnica que ela está usando, que inclusive está fazendo com que as pessoas não precisem fazer a cirurgia bariátrica, ok? Vamos entender então isso na semana que vem, ok? Eu vejo vocês lá. Beijão, até quarta.